Você pode se atualizar aí no boletim e através do nosso site, nossas redes sociais, do que está acontecendo. Mas quero lembrar a você, em especial, a nossa conferência missionária Despertai, que acontecerá ao longo dessa semana, a partir de sexta-feira. Ela é uma conferência da cidade que envolve o conselho de pastores da cidade. Várias igrejas estão envolvidas. Os pregadores dessa conferência serão da nossa cidade. Nós vamos ter 3 pastores da velha guarda e 3 pastores da jovem guarda. Porque Deus quer trabalhar com essas 2 gerações nesses dias para fazer um movimento de avivamento. Há muito tempo se diz que aqui na nossa cidade, Deus está preparando um movimento de avivamento nativo. O avivamento ele é sempre precedido de arrependimento. Então as pessoas são tocadas por Deus, transformadas por Deus, se voltam para Deus e Deus começa a fazer coisas extraordinárias. Mas para mim o maior milagre é a salvação de pessoas. É a salvação de pessoas. O ser salvo e permanecer no caminho, porque também não é fácil permanecer. Você precisa ser muito fiel, determinado, decidido. Você precisa crer em Deus, você precisa caminhar na presença dEle, ter experiências com Ele, depender dEle para tudo na sua vida. Mas esses dias são dias especiais. As nações lá fora, nós temos informações, eles olham para o Brasil com grande esperança. Porque tem muitos lugares que o Evangelho morreu, as pessoas se esfriaram, se afastaram de Deus. Mas não é a primeira vez que isto acontece sobre a terra. Nosso Deus, Ele trata com cada geração e dá oportunidades a cada geração. No tempo em que Israel estava dividida, reino do norte, reino do sul, ali por volta de 750 anos antes de Cristo, Israel, que era o reino do norte, que se compunha das 10 tribos de Israel, e tinha o reino do sul, que era Judá, que tinha o reino dos judeus, e de Benjamim, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. Foi um tempo muito complicado. Israel experimentou um tempo de prosperidade, e infelizmente ela se afastou de Deus, e fez tudo aquilo que Deus falou para eles não fazerem. E Deus então enviou os seus profetas para alertar aquele povo. O que vocês estão fazendo? Voltem para mim. Voltem para mim. Então, nessa época, 750 anos antes de Cristo, nos dias do profeta Isaías, do profeta Jonas, do profeta Oséias, do profeta Amós, Deus enviou Oséias para profetizar ao reino do norte. Porque Deus estava estabelecendo um tempo de juízo sobre o reino do norte, porque eles se afastaram de Deus. E é coisa terrível quando as pessoas se afastam de Deus. Isso individualmente, quando você, por algum motivo, por um trauma, por uma dificuldade, você se afasta de Deus, você percebe que isso é ruim, que isso é mal, que isso faz mal. Não era diferente naqueles dias. Nós vivemos no tempo da graça. O tempo da graça é quando você recebe um presente que não merece. E um tempo de muita misericórdia, onde você merece um castigo, mas Deus não te dá. Isso é misericórdia. É quando você merece um castigo pelo que você está fazendo e Deus não te dá. Ele tem misericórdia. Então nós vivemos nesses dias e muitas pessoas têm descuidado da sua vida com Deus. E têm se afastado. Como é o caso da nação de Israel naqueles dias. A nação de Israel foi uma nação chamada para ser uma nação de sacerdotes, que ensinaria o caminho para Deus a todas as nações. E eles não fizeram isso. Alguns guardaram a lei só para si, e ainda se afastaram dos caminhos de Deus.
A situação era tal que o profeta falava assim: o amor que aquele povo tem por Deus é como uma neblina e como orvalho que logo se evapora. Que situação! Ou seja, é um amor falso, um amor que não é verdadeiro, um amor que se dissipa como a neblina. E assim comparou esse profeta ao coração daquele povo. Um tempo em que eles faziam muitos sacrifícios, mas o coração deles não estava naquilo. E Deus falou através do profeta: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. As pessoas já não falavam muito de Deus, já não buscavam conhecer a Deus. Iam atrás de outros deuses, iam atrás dos seus sonhos pessoais, dos seus desejos, e Deus foi sendo esquecido e deixado de lado. Vamos aprender com o profeta Oséias como é antigo o desejo de Deus, de que nos aproximemos dele e o conheçamos. Você sabe que o porquê da nossa igreja é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Então isso para nós é um fator que nos movimenta em tudo que fazemos. Esse ano nós fomos para as nações porque conhecemos a Deus, estamos conhecendo a Deus e queremos torná-lo conhecido. As crianças estão sendo ensinadas porque nós queremos conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Você está aqui para conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Você recebe o conhecimento aqui nas células, nos discipulados, e aí você transborda isso para tocar na vida de outras pessoas. Porque um dia nós vamos prestar contas do que fizemos com a nossa vida. Eu te pergunto, se Jesus voltasse essa noite e chamasse você para você prestar contas da sua vida, o que você iria apresentar para Ele? Eu construí isso, eu comprei aquilo, É isso que Deus quer ver? Será que é as tuas conquistas que Deus quer ver? Reflita sobre isso, porque o tempo passa muito rápido, a vida é muito breve. E muitas vezes, aquilo que você não faz hoje, você não vai conseguir fazer daqui a pouco. Vamos aprender. Abra sua Bíblia lá em Oséias capítulo 4 e vamos ler este texto. Vou dar um tempinho para você. Oséias capítulo 4, provavelmente vai ser projetado também. Nós vamos usar a versão NVI, mas você pode acompanhar pela sua. Oséias 4, eu não sei se você sabe, mas esse nome Oséias significa salvação. Muito parecido com o nome Yeshua, né? Que também é salvação, livramento e libertação. Também quero lembrar você que Oséias foi aquele que Deus mandou casar com Gomer. Ela era uma prostituta. E Deus, através do relacionamento do profeta com Gomer, Ele quis ensinar ao povo: olha, vocês são como Gomer. Vocês têm adulterado, vocês têm sido infiéis a mim. Então, quando o povo olhava para aquele relacionamento e para aquilo que acontecia, Deus estava fazendo aquele povo olhar e ver que eles eram como a esposa daquele profeta. E que certa vez essa esposa arrumou outro marido e fugiu. E aí Deus falou para o profeta: vá atrás e chame-a de volta. Porque assim sou eu com Israel. Eu te amo, Israel. Você é como uma adúltera que se afasta de mim, mas eu quero você de volta. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem na terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus.
Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites. Uau, parece uma descrição dos nossos dias, né? E nos nossos dias está pior ainda, ultrapassam todos os limites, ou muitos nem têm limites. E o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acuso os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês, por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de... Meu povo foi destruído por falta de... conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim, trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Então, só para você entender, quando foi estabelecido o reino do norte, Jeroboão, o rei, com medo que as pessoas fossem para a Judéia para adorar a Deus no templo, ele pegou, construiu 2 templos bem na fronteira e estabeleceu os sacerdotes por conta dele. Só que ele fez algo que o povo gostava, né? Colocou uns bezerros de ouro ali. E daí quando as pessoas iam andando em direção a Jerusalém e chegavam na fronteira, eles perguntavam: onde você está indo? Eu estou indo a Jerusalém adorar a Deus. Para que ir até Jerusalém? É tão longe, esse monte de montanha. Fica aqui, nós temos aqui o templo, nós temos aqui um Deus. Fique aqui, você não precisa ir para lá. E assim eles foram aliciando o povo e levando o povo à idolatria, afastando ele. Então este era o quadro daqueles dias, um tempo horrível, horrível. Porque o nosso Deus, ele é um Deus moral, excelência na moralidade, e os deuses não são. Os deuses você pode fazer o que você quiser, viver do jeito que você quiser, faça um sacrifício ou outro, viva a sua vida. Você pode ser o seu próprio Deus, hoje está assim, né? Você pode ser o seu próprio Deus, você pode decidir quem você é, o que você quer ser, viva a sua vida, busque a felicidade, não é isso que falam hoje em dia? Veja só. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente, eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor, para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Então ele alertava: vocês estão se embebedando e deixaram de discernir. Vocês estão nas suas festas, vocês estão aí nas suas folias, vocês estão aí se alegrando e celebrando e não estão entorpecidos, não estão mais discernindo entre o santo e o profano. Um espírito, eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se, eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estorague ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam de sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Então era muito comum naqueles dias, na religião dos cananeus, dos filisteus, eles tinham templos aos seus deuses, e eram deuses imorais, Baal, Astarote, e lá dentro tinha os prostitutos e prostitutas cultuais. Ou seja, você entrava no templo, tinha um lugar lá onde você se prostituía diante dos deuses e dava um dinheiro, e estava tudo bem. E essa era uma prática comum. E o povo de Israel caiu nessa. Conhecendo o Deus verdadeiro, ele se voltou para essas coisas, e o povo daquela terra, os cananeus, os filisteus, foram enredando aquele povo dentro das suas práticas.
Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Deixem de ir a Gilgal, não subam a Bet-Aven. Esses são exatamente os dois lugares na fronteira que eles colocaram templos e imagens de sacerdotes para enganar as pessoas e desviá-las do caminho do Senhor. Os israelitas são rebeldes, como bezerra indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos, deixem-nos só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe e os seus altares lhes trarão vergonha. Esse capítulo 4 faz a descrição do estado espiritual. O que ele não relata é que assim, era um tempo de muita prosperidade financeira. Porque aquele lugar era uma rota de comércio, era uma rota muito antiga, e passava por Israel, e Israel enriqueceu muito. E parece que quanto mais enriquecia, mais se afastava de Deus. Eu não preciso de Deus, eu tenho minha riqueza. E mais ele se prostituía com outros deuses. Pois bem, se você ler o capítulo 5, ele vai continuar fazendo a descrição terrível da situação que eles viviam. E ali no capítulo 6, ele faz um convite. No capítulo 6 ele diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia ele nos restaurará para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Oséias, 750 anos antes da vinda de Cristo, profetizando os dias que Jesus virá. Mas ao mesmo tempo falando, olha, se vocês buscarem ao Senhor, Ele virá ao seu encontro. Que bom que tem gente com vontade aqui. Tem gente com vontade que Ele venha? Pois Ele pode vir na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, aonde você invocá-lo, porque aonde você invocar, Ele virá. Nós vivemos esses dias. Antigamente era só em alguns lugares que Deus se manifestava. O Espírito Santo não tinha sido derramado como foi derramado nos nossos dias. Mas agora, aonde você invocar, Ele virá. E Jesus disse: eis que estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Você crê nisso? Você tem experimentado isso na sua vida? Então, vamos mergulhar um pouco nesse texto. Nós falamos sobre alguma questão histórica, alguma contextualização do que eram aqueles dias. Então, dias difíceis, mas dias de grande prosperidade. As pessoas tinham bastante e por isso estavam se desviando de Deus. É estranho porque que o ser humano é assim, parece que ele precisa às vezes passar fome e sofrer para lembrar que Deus existe, para lembrar que ele precisa de Deus. Mas não precisaria ser assim, né? Não precisaria ser assim. Esse texto nos ensina que afastar-se do Senhor é como adultério. Toda vez que você troca Deus por outra pessoa, por outra coisa, por outro sonho, por outro desejo, isso chama-se adultério. Se existe na sua vida algo mais importante do que Deus, você já adulterou. Se o seu filho é mais importante que Deus, isso é adultério. Se a sua casa é mais importante que Deus na sua vida, isso é adultério. Se os seus sonhos, seus projetos são mais importantes que Deus, isso é adultério. E você demonstra na prática aquilo que você dá mais importância, aquilo que você dedica mais tempo na sua vida, normalmente é algo muito importante para você. Aquilo que você dedica o tempo de maior qualidade, normalmente é o que é mais importante para você. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração.
Afastar-se do Senhor é como adultério e, segundo o texto, traz maldição. Maldição significa punição. O adultério traz punição. É adultério porque trocamos Deus por coisas, ou pessoas, ou sonhos. Representa uma falta de fidelidade, de compromisso, de amor, de conhecimento de Deus. Assim, esse afastamento de Deus atrai sobre a terra maldição, mentira, assassinatos, roubo, adultério, derramamento de sangue, limites ultrapassados. Ora, veja a nossa nação. Se você olhar as estatísticas, o número de mortos diários é maior do que está acontecendo lá na guerra. Não se fala muito nisso, mas é um fato estatístico. Morre mais gente no Brasil do que nas guerras que estão acontecendo, tanto lá na Palestina quanto na Ucrânia. Nos morros, nos montes, nas periferias da cidade, por causa do tráfico de droga, por causa da violência, na nossa nação, meus amados. E aonde que acontece mais? Rio de Janeiro e cercania, São Paulo, são as maiores cidades, são as cidades mais violentas do Brasil. E lá acontece tudo isso aqui. Mentira, assassinatos, roubos, adultério, derramamento de sangue. Mas aqui também, gente, está acontecendo. Se você lê o jornal, todo dia você vê alguém que foi assassinado, morto. Infelizmente está aqui, batendo as portas da nossa cidade. Porque muitas pessoas não querem saber de Deus. Infelizmente é sempre um remanescente, é um pequeno grupo de pessoas que realmente amam a Deus, buscam a Deus e demonstram isso com uma vida diante da presença dEle. Demonstram na prática que amam a Deus porque obedecem os seus mandamentos. Por isso, por causa dessa situação, a terra pranteia. Isaías fala que uma terra se torna maldita por causa do pecado dos seus moradores. A situação não é só pior por causa da obra que Jesus Cristo fez. Ele fez uma obra que contemplaria uma situação por um tempo até o dia do Senhor, o dia de prestação de contas. O dia que Deus vai trazer todas as coisas e vai julgar a todos. Porque senão a terra já teria sido destruída. Você que viveu ali na década de 60, você viu, por exemplo, a crise dos mísseis em Cuba. Quem é que lembra dessa história? Eu não sou tão velho assim, gente. Eu lembro, peraí. Foi quando Kennedy era o presidente dos Estados Unidos e a Rússia enviou navios com mísseis nucleares para Cuba para montar bases nucleares em Cuba, pertinho dos Estados Unidos. E os Estados Unidos deu um ultimato, falou: se vocês atravessarem essa faixa aqui, nós vamos entrar em guerra. E o mundo quase acabou na década de 60. Estão lembrados? Estão lembrados agora? Nikita Khrushchev, lembram desse nome? Oh, meu Deus, vamos estudar, gente, vamos ler. Não se ensina mais isso na escola? Ô, professora Francine, não se ensina mais essas coisas na escola? História contemporânea, não se ensina mais essas coisas? Ensina? Então o pessoal não está lembrando. Leu e já esqueceu. Mas assim, o mundo já esteve para ser destruído algumas vezes. Algumas vezes. E Deus não permitiu. Porque Ele tem os seus propósitos. Mas por causa da maldade humana, você está acompanhando o que está acontecendo nessas guerras. Os jornais mostram muita coisa, mas não mostram muito mais. Porque é terrível o que está acontecendo. Numa guerra, é terra de ninguém. A maldade é muito grande. Agora, alguém está ganhando com a venda de armamentos, com venda de outra. Alguém está ganhando. Porque sempre tem os senhores da guerra que ganham dinheiro com a matança indiscriminada de pessoas. Meu Deus, o homem é a única espécie que mata a própria espécie. É triste, mas é um fato. A maldade no coração humano, o homem sem Deus é terrível. Mas também muitas pessoas, em nome de Deus, cometeram atrocidades. E a história mostra. Por isso a terra pranteia a seca, os animais começam a morrer. Ou seja, por falta de um relacionamento espiritual com o Pai, contínuo e perseverante, consequências devastadoras vêm sobre a terra. Olhe para alguns lugares do mundo onde há extrema pobreza, onde a terra é muito seca
e veja o que está acontecendo lá, e você vai entender. Nossa, a mão de Deus está sobre essa terra, por causa do pecado dos seus moradores. Então, afastar-se do Senhor é como adultério. Agora, ele fala também nesse texto que rejeitar o conhecimento de Deus é ser destruído. E tem pessoas que, não quero conhecer, eu não quero saber de Deus. Inclusive, sacerdotes, que ensinam coisas que vêm do seu coração e não daquilo que está escrito na palavra de Deus. Porque o sacerdote deve falar da lei do Senhor, da palavra do Senhor. E o seu ensino deve estar baseado na palavra. E quantos estão falando outras coisas, contando outras coisas, seduzindo a muitos, enganando pessoas, se autopromovendo? Nós vivemos esses dias, e Jesus falou que essas coisas aconteceriam. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Às vezes, você pode estar passando por uma situação em que Deus está desconstruindo na sua vida crenças limitantes, ideias equivocadas. Você foi criado dentro do ambiente e adotou certas perspectivas, certas ideias que estão erradas. Aí Deus tem que desconstruir isso para colocar os fundamentos dele. Por isso que você tem que meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Por isso que você tem que buscar os conselhos das coisas práticas da sua vida na palavra de Deus, porque ali você vai saber qual é a conduta. Não acredite no senso comum, naquilo que todo mundo está falando. Creia na palavra de Deus. Ela é nossa regra de fé e conduta. Ela tem as respostas para aquilo que você precisa viver, para aquilo que você precisa saber. Salmo 119, versos 99 e 100, falam a respeito de: tenho mais sabedoria que os meus mestres, porque medito nos teus estatutos. Então, você quer alcançar sabedoria? Peça a Deus e medite na palavra do Senhor. E você vai ver como ela vai transformar a sua mente, a sua maneira de ver e de se relacionar com as pessoas. Agora, ignorar a Deus e a sua palavra, não consultá-lo para as coisas da sua vida, não meditar, não obedecer na sua palavra, traz destruição. Porque a bênção de Deus, o compromisso de bênção de Deus está para os filhos obedientes, para aqueles que obedecem e observam a palavra do Senhor. Mas todo mundo sabe disso. Mas às vezes, no dia a dia, nos relações, nos negócios, a pessoa faz o que quer. Ou faz o que os outros acham. E o Senhor nos chama: voltem para mim, voltem para a palavra, voltem. As consequências de você rejeitar o conhecimento de Deus: retribuição conforme o seu caminho. Sabe, em determinado texto, Deus disse que ia castigar o homem. Ia fazer algo que ia ser muito ruim para o homem. E o que era isso? Entregar o homem aos desejos do seu próprio coração. A maior maldição para o ser humano é quando Deus se afasta dele e diz assim: olha, faz o que você quer então. Você não quer o meu conselho? Faz o que você quer, faz o que você bem entende. Isso é o pior que pode acontecer, porque os caminhos do homem são enganosos, o coração do homem é enganoso. Aí ele fala: comerão, mas não terão o suficiente. Escassez. Prostituição, mas não aumentarão sua descendência. Então, vai diminuir a capacidade até de ter filhos. Vai ter dificuldade em ter filhos. Olha o que está acontecendo por aí. Tem gente que nem quer ter filhos. Tem linhagens que estão encerrando porque eles casam. Eu não quero ter filhos. E aí encerra ali a linhagem. Não tem mais ninguém que prossiga. Você não transfere o DNA, não transfere o conhecimento de Deus, acaba em você. Porque eu não quero que o meu corpo fique feio. Dá muito trabalho ter criança. Não, eu não quero. É uma rebelião contra Deus. Porque a palavra dele continua sendo crescer e multiplicar. É uma rebelião contra Deus. E o que está acontecendo nas nações na terra? A taxa de natalidade está diminuindo. A Europa está sendo tomada de conta pelos muçulmanos. Porque os europeus não querem ter filhos, mas os muçulmanos que estão chegando lá têm 10 filhos. E hoje, o primeiro-ministro da Inglaterra é de descendência da Índia. O prefeito
de Londres é um indiano também, muçulmano. Ou seja, eles estão tomando conta, porque eles entenderam essa questão de crescimento e continuam fazendo isso. E o pessoal que está culto, que está cheio de conhecimento, quer aproveitar a vida e não quer as responsabilidades de gerar filhos. Por isso, se não houvesse essa invasão lá na Europa, em pouco tempo não haveria possibilidade de sustentar a previdência social, não sustentaria os idosos, porque você tem que ter uma base de jovens trabalhando para gerar recursos para pagar a aposentadoria dos que se aposentaram. Então, não nascem filhos, não vêm mais jovens, não tem força de trabalho, não vai ter meios de sustentar os idosos. O Brasil está bem no caminho da Europa, porque isso está acontecendo na nossa nação. É desse Deus que eu estou falando com você. Ele quer ser conhecido, mas você quer conhecê-lo? Ora, viver a palavra de Deus é conhecer a Deus, porque você só vive a palavra de Deus, ou seja, vive conforme está escrito, se você ama e teme a Deus. Então, se alguém vê você vivendo, sendo honesto, sendo íntegro, sendo correto, fazendo bem, amando, ajudando as pessoas vão perceber, você é diferente, os outros vivem e não se importam com ninguém, você está aí fazendo, não, porque eu sirvo a Jesus. Isso muda ambientes, transforma pessoas. Talvez você já tenha ouvido alguém se aproximar e falar assim, puxa, quando você chega a atmosfera muda, é diferente, você tem um sorriso, o que você tem? E aí você pode compartilhar aquilo que você tem, que de graça recebeu e de graça deve dar. Quem ama a Jesus, a palavra do Senhor diz, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Deus sabe quando você o ama, quando você obedece os mandamentos dele, quando você vive. E isso é conhecer a Deus. Porque você obedece, porque ama Deus e quer agradá-lo. Agora, o conhecimento de Deus, à medida que você vai conhecendo, isso vai trazendo para a sua vida responsabilidade e compromisso. Pare só para pensar. Você sabe o que Deus quer que você faça? Se você sabe, você tem caminhado nessa direção de obediência? É importante que você tenha esse entendimento. Deus tem uma missão geral para todos nós, fazermos discípulos de Jesus, testemunharmos. E tem missões específicas. Talvez você, dentro da sua família, deva viver de uma forma que torne Cristo atraente para a sua esposa, para o seu esposo, para a sua família. Sim, ele deve olhar para você, mas o que você tem de diferente? O que aconteceu com você? Porque nós temos que fazer a diferença, meus irmãos. Eu posso contar aquele teu testemunho em Curitiba? Pode? Eu estava com o Daniel, esses dias nós estávamos na mesa ali, no momento de célula, e ele estava testemunhando que ele foi fazer um curso em Curitiba. E daí tinha uma parte prática e ele teve que passar uns 3 dias lá, 3, 4 dias lá. Né? Foi, acho que numa quinta, né? E ficou até domingo. Chegando lá, tinham homens de diversas partes do país fazendo, era um curso técnico, diversos homens fazendo. E chegava à noite, na hora de folga, alguns desses homens, casados, saíam para fazer suas festinhas. E convidavam ele. Eu falei, não, eu não vou. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Minha esposa está lá, me esperando, e eu vou sair procurar mulher e fazer festinha por aí? E alguns dos que estavam ali se diziam cristãos. Aí, alguns foram. E depois voltaram. Um desses que voltou, teve uma conversa com ele e o coração apertou. Ele falou, cara, como é que você me faz um negócio desse? A luz estava brilhando e começou a incomodar. Na segunda noite, um rapaz já não foi, porque pesou-lhe tanto o coração
de temor por causa daquilo, por causa das palavras, Daniel, que ele não foi. Olha só que mal foi evitado. Aí o tempo foi passando e as pessoas ali foram vendo qual era a conduta dele. Chegou ali mais para sábado, para domingo, a Rafa foi para Curitiba. E daí ele chegou para o rapaz lá e falou, olha, vocês gastaram esse dinheiro com essas coisas? Eu não gastei, vou gastar com a minha esposa agora. Ô glória, né? Vou gastar agora com a minha esposa. Vai ser um final de semana, aleluia. Então aqui, ó, vou investir nela. Dando um bom testemunho. Gente, viver assim é conhecer a Deus. Porque o que leva a pessoa a quebrar uma aliança? O que leva uma pessoa a abrir mão daquilo que constituiu diante de Deus? Diante de você entender, viver a Deus é viver a palavra. Conhecer a Deus é não falar palavrão. Conhecer a Deus é não mentir. Conhecer a Deus é ser honesto nos negócios. Porque você faz isso por temor. Todo mundo faz outras coisas, mas você faz diferente porque você teme a Deus. E o temor a Deus te leva ao conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus te leva ao temor a Deus. Isso mexe com você. Por isso, esse conhecimento nos leva a amar o próximo e alcançá-lo. Esse conhecimento de Deus nos leva a testemunhar aqui e aonde o Senhor nos enviar. Esse conhecimento de Deus nos leva a sermos cooperadores na restauração de vidas, na cura de vidas. Esse amor a Deus nos leva a criarmos oportunidades para as pessoas chegarem até Deus. Esse amor a Deus, esse conhecimento de Deus, nos torna agentes de transformação. Agentes de transformação. Vou dar um exemplo nosso aqui de casa. Então, recentemente, uma turma de pessoas que não participam da nossa igreja se formou. O professor Walter, estava me ensinando informática. E sempre antes das aulas ele fazia uma oração. Aí teve um dia que por causa da correria ele esqueceu de fazer oração, né? E daí começou a dar aula, daqui a pouco um dos alunos chegou, professor, o senhor não vai orar? Não foi? Isso é influência. Eles estavam vindo no lugar, fizeram uma amizade, estavam recebendo uma ajuda, aprendendo uma profissão de uma forma simples e através do exemplo, de testemunho, o conhecimento de Deus sendo passado, o temor a Deus. Então, aquele pessoal já sabe, não, lá tem um pessoal que ama e teme a Deus e por isso serve as pessoas. E eu sei que cada um de vocês, se eu fosse dar tempo para o testemunho, vocês falariam de muitas coisas. O Mário, fazia propaganda agora, né? Tem a loja lá, vende ração baratinho. Não precisa me pagar royalty, fique tranquilo, tá bom? Quantas pessoas chegaram lá para comprar ração e começaram a abrir o coração, né, Mário? Você e a tua esposa tem muita experiência. A pessoa, quando viu, saiu para um cantinho, iam lá onde toma café para conversar, porque a pessoa estava triste, chorando. Quantas pessoas foram ajudadas naquele lugar, que se tornou quase um gabinete pastoral do Mário. Porque elas foram lá, de repente, começaram a falar, é agora. Né? Você quer ver uma coisa? Olha lá o Diogão. Versa. É um dos meninos do futebol ali, que o Mário acha que joga futebol ainda, né? Está lá. Não joga, né? Mas tem uns meninos que ele está sempre falando de Jesus, e alguns deles estão na igreja aqui. Um deles está ali o Diogo. Que tem amado Jesus, tem uma experiência, um fogo por Jesus diferenciado, né, Mário? Diferenciado. Fruto desse conhecimento de Deus, que leva as pessoas a quererem conhecer a Deus. Mas o que você tem? Por que você é assim? Por que você tem tantas lutas, mas permanece firme? Por que você está com essa enfermidade, mas está se alegrando na presença de Deus? E aí você pode falar, que com Deus é melhor, cara. Com Deus a gente vence. Com Deus, todas as coisas são possíveis. Até o impossível. Então, como é que você vai reagir nessa noite a esse convite de Deus? Vinde
voltemos ao Senhor. Deus quer que você o conheça. Você quer conhecê-lo? Quem se afasta de Deus está adulterando. Quem rejeita a Deus será destruído. Mas quem conhece a Deus é um bem-aventurado. Quero chamar os levitas aqui na frente. Nós estamos chegando ao final. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. O nosso Deus é um Deus vivo. Ele quer que você o conheça, porque à medida que você o conhece, você tem um caráter transformado. Você muda. É impossível conhecer a Deus e não mudar. É impossível amar a Deus, ser tocado por Ele e não mudar. E não sonhar com Ele, não ter experiências com Ele. Nosso Deus é um Deus vivo. Quem virá? Quem quer conhecê-lo? Fique de pé, por favor. Santo é o Senhor, e não há nada que eu possa comparar a Ti. Bota aquela tela anterior, por favor. Abandonado estou, quem sou? Olha isso aqui, gente. E o que resta quando estou diante? Essa imagem está dizendo tudo. Você está entendendo? E essa é Deus quer se revelar a você. Pelas Escrituras, pelo seu Espírito. Até quando você vai resistir? Jesus, ser criado à imagem e semelhança do Teu ser, Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecer é o que queremos. Conhecer e prosseguir em conhecer, pois Ele virá, Ele virá, Ele virá, tão certo como o sol. Ele virá, Ele virá, Ele virá, tão certo como a chuva. Ele virá, Ele virá, Ele virá, tão certo como o sol. Santo é o Senhor, e não há nada que eu possa comparar a Ti. Abandonar quem sou é o que posso fazer diante de Ti. E essa é a maior graça que o homem pode ter. Jesus, Jesus, ser criado à imagem e semelhança do Teu ser, Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecer é o que queremos. Conhecer e prosseguir em conhecer, conhecer e prosseguir em
agradecer, pois Ele virá, Ele virá, Ele virá, tão certo como o sol. Ele virá, Ele virá, Ele virá, tão certo como a chuva. A pergunta é: você quer esse Deus? Você quer conhecê-lo? Porque se você quiser conhecê-lo, Ele virá. Ele virá tão certo como o sol, tão certo como a chuva. Mas realmente você quer conhecê-lo? Eu quero convidar você a que tem resistido ao conhecimento de Deus, que você peça perdão a Deus. Eu quero convidar você que tem se afastado de Deus, porque entrou outro Deus na sua vida, que você peça perdão a Deus, por ter se afastado dele, da sua vontade, do seu propósito para a sua vida. Porque Ele fala comigo e para você nessa noite: vinde, voltemos ao Senhor. E meu querido, minha querida, se essa palavra mexeu com o teu coração, vem aqui à frente, fazer a tua declaração para Deus. Deus, eu quero voltar, eu quero te conhecer, eu te desejo, se revela a mim, eu não quero mais resistir à tua vontade, ao teu querer, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Cada um sabe da sua vida. Se você está bem com Deus, tem comunhão, glória a Deus, meu irmão, continue firme. Mas se você entende que Deus está te chamando para mais perto dEle nessa noite, que Ele está falando para você: vem cá, meu filho, vem mais perto. Eu quero mudar a sua vida, eu quero restaurar a sua vida, eu quero restaurar o seu ministério. Vem aqui para nós terminarmos esse culto junto, em oração, com gratidão diante do Senhor. A música vai tocar, e que Ele fale ao teu coração. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu te entrego. Vinde, voltemos ao Senhor, pois não há outro além de Ti. De todo o coração. Tudo que eu posso, eu me deixarei ser achado por vós, quando vocês me buscarem de todo o coração, alma e entendimento. Nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, que em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de Ti. É tudo que eu possa conquistar, não se compara a Tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, que em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que
já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o teu coração. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar-te, sentir tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Esse é o alvo da minha vida, Senhor. Paizinho, eu quero apresentar, Senhor, essas pessoas que se moveram até aqui, porque querem conhecer mais ao Senhor. Eu sei que tem mais, Pai, mas neste momento elas vieram. E eu peço que o Senhor corresponda. Porque para aqueles que dizem sim, eu quero, o Senhor vem. Tão certo como o sol nasce, tão certo como a chuva cai, o Senhor vem. Que o Senhor as abençoe. E a partir deste momento, Senhor, elas entrem num novo tempo de adoração e de conhecimento do Senhor. Mas eu oro, Senhor, por toda esta igreja. E te agradeço por aqueles que já têm te conhecido. Por aqueles que já têm te conhecido através da palavra. Por aqueles que já têm te conhecido por viver uma vida segundo a tua palavra. Por aqueles que têm te conhecido porque testemunham. Por aqueles que têm te conhecido porque já vivem o caráter de Cristo. Eu quero te agradecer, ó Deus, por aqueles que te conhecem porque andam na tua presença, no quarto de escuta, em momentos de oração, de revelação. Eu quero te agradecer, ó Deus, por aqueles que já estão servindo ao Senhor e aos nossos irmãos, já estão no lugar, na posição que o Senhor determinou. Eu te agradeço, Senhor, e são muitos que estão assim. O Senhor vem tratando, trabalhando conosco há bastante tempo, e o Senhor nos trouxe aqui. Mas eu rogo por aqueles, ó Deus, que ainda não enxergam, aqueles que ainda não entenderam, aqueles ainda que resistem, aqueles que o seu eu é muito forte ainda, que o Senhor se revele, e que o Senhor derrame em nosso meio um batismo de amor, que transtorne, que transforme todos os nossos corações, um batismo de amor que nos leve a te amar de todo o coração e ao nosso próximo como a nós mesmos, para que possamos cumprir, Senhor, a missão que o Senhor tem para nós, de sermos essa igreja, Senhor, segundo o teu coração. Levante as suas mãos, estenda as suas mãos aos céus como quem recebe uma bênção. Pai querido, muito obrigado por esse tempo na tua presença, pelos louvores, pela adoração, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ama, Senhor. Obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro, desde o dia que tivemos o encontro com Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor está transformando a nossa jornada, dia após dia. O Senhor está nos discipulando, o Senhor está nos tocando, nas ruas, nas vielas, nas estradas, nas viagens, Senhor. Louvado seja o teu nome. Tu és um Deus presente, bendito é o teu nome. Obrigado. Felizes são os que esperam no Senhor.
Felizes são os que põem a confiança no Senhor, não ficarão frustrados nem confundidos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do seu Espírito Santo sejam sobre todo o seu povo, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, querido, querido. Vão em paz, em nome de Jesus Cristo. Uma excelente semana para você. Um abraço, em nome de Jesus. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, esse é o alvo da minha